Boa noite. Estou vendo algumas pessoas que eu não conheço. Meu nome é Ana Paula. Gostaria de dividir com vocês esse louvor. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino aos teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, toma o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério é teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Amém. Uma boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês, assim como está comigo. Estou muito feliz, me despedindo do Rio de Janeiro, daqui a pouco retorno para a minha boa Minas Gerais, terra do pão de queijo, terra do trem-bom, e foi muito bom mesmo estar aqui com vocês. Vocês são gente boa. Foi muito bom estar com vocês. Pastor Rafael me tratou muito bem. Eu quero me pesar amanhã para ver como é que foi, porque eu estou comendo desde que eu cheguei aqui. Não sei se foi intencional da parte dele, mas me trataram bem. Cheguei lá no hotel, recebi uma cesta linda da igreja. E aí falei, pastor, mas eu não vou conseguir comer todo esse negócio aqui. É muito. E aí hoje estive na casa dos nossos irmãos e foi uma bênção também. E foi muito bom estar com vocês. Deus seja louvado pela vida, pela família de vocês também. E foi muito bom estar aqui na igreja. Eu, pastor, separei duas coisas que me marcaram na igreja. A igreja tem muita coisa boa, eu creio, mas duas coisas me marcaram. Primeira delas, uma recepção muito ativa. Quando a gente chega ali embaixo, tem pessoas sorrindo, cumprimentando, abraçando. Quando a gente chega aqui em cima, tem pessoas cumprimentando e abraçando a gente. E aí a gente chega aqui dentro e a gente já se sente em paz. Porque a primeira impressão que a gente tem de uma igreja é apresentada pelas pessoas daquela igreja. E a minha primeira impressão de vocês foi muito boa. E vai durar um bom tempo. E a segunda coisa foi
perceber desde a escola sabatina até o culto, o ministério de interpretação em Libras aqui. É extraordinário, que Deus seja louvado pela vida daqueles que representam este ministério, porque na realidade eles incluem ao processo de adoração pessoas que querem adorar a Deus independente das suas limitações. E eu me senti acolhido nesta igreja, não tanto ou não somente por aqueles que falam como eu falo, mas por aqueles que falam de forma que eu não entendo, mas falam de forma como Deus compreende. E eu me senti muito bem aqui pelo ministério de interpretação em Libras. Uma bênção, uma bênção. Que Deus abençoe todas essas pessoas que estão envolvidas com esse ministério aí. Nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez para uma reflexão nesta noite. E hoje eu gostaria de pensar e falar sobre um personagem. Na realidade não é um personagem, porque personagem é uma figura fictícia, né? É alguém mesmo, um ser humano que existiu, Jó. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Alguns teólogos, e eu penso assim, creem que Jó foi o primeiro livro escrito por Moisés. Portanto, Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E o que é interessante na trajetória de Jó, da história de Jó, é a gente perceber detalhes riquíssimos que foram registrados aqui pela pessoa de Moisés. Jó viveu cerca de 200 anos antes de Moisés. Muito provavelmente ele foi contemporâneo de Jacó. Contemporâneo, viveu na mesma época, mas não necessariamente na mesma região. Provavelmente Moisés teve contato com a história de Jó quando, fugindo do Egito, ficou 40 anos em Midian. E durante aqueles 40 anos ele se deparou com a história de um homem que havia vivido 200 anos antes dele. E olha só como ele introduz a história desse homem. Primeiro verso. Havia um homem na terra de Uz. O nome dele? Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. 200 anos antes, Jó havia existido. E agora Moisés registra a história de Jó, de forma a esta se tornar inesquecível, por isso eu e você estamos lendo agora. E o que eu acho extraordinário é que 200 anos após a morte de Jó, ele ainda continuava sendo celebrado, ele continuava sendo lembrado, ele continuava sendo compartilhado como sendo alguém reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. A minha pergunta: se alguém escrever alguma coisa sobre nós daqui a 200 anos, o que vão escrever? Ou seremos indigentes? Daqui a 200 anos, alguém recontando a história, talvez alguém do seu próprio sangue, talvez fruto do seu próprio relacionamento conjugal. Daqui a 200 anos, quando alguém parar para relembrar atos e pessoas grandiosas da história, que precisam ser inesquecíveis, o que vão escrever sobre nós? Será que se uma Bíblia fosse escrita daqui a 200 anos, eu e você estaríamos contidos nesta Bíblia, e não contidos como aqueles perseguidores ímpios, desobedientes, mas contidos como aqueles que representam aquilo que homem algum parece poder conquistar? Um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava? O que vão escrever sobre você quando você não existir mais? Apocalipse capítulo 14, verso 13 diz assim: bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor,
porque as suas obras os acompanham. Isto quer dizer que as obras daqueles que dormem do Senhor, elas não morrem. Elas não morrem. Porque o servo de Deus, a sua obra se multiplica na vida de outras pessoas, e esta obra que se multiplica se torna um legado, ao ponto de você se tornar inesquecível. Maria Madalena ungiu os pés de Jesus, e diante daqueles críticos que queriam retirá-la daquela sala, Jesus Cristo acalma os algozes, os críticos, irados contra aquela mulher. E como que Jesus Cristo silencia? O que ela fez será lembrado para todo sempre, para que ela nunca seja esquecida. Pessoas inesquecíveis são pessoas que têm caráter. Em primeiro lugar, quando Moisés escreve sobre Jó, Moisés escreve sobre o caráter de Jó. Logo depois, no verso 2, você percebe a riqueza de Jó, fruto do seu caráter, e a riqueza de Jó, a sua família. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Moisés não inverte a ordem do sucesso de um ser humano. A ordem do sucesso do ser humano começa com caráter. Quem não tem caráter não merece ter família, por isso não consegue sustentar um lar. Moisés não coloca a família antes do caráter de Jó, porque pessoas que não têm caráter não conseguem sustentar um casamento, e quem não consegue sustentar casamento não tem felicidade nos filhos, com os filhos. É por isso que Moisés, entendedor daquilo que mais tem valor na existência de um homem, começa a registrar a história, a inesquecível história de Jó, falando sobre o seu caráter. Se você inverter e colocar a família antes do seu caráter, a tendência é que no seu lar você seja uma ovelha negra. A tendência é que em sua casa você não seja alguém bem-quisto, bem visto, e talvez na sua casa você cumpra a profecia popular, não divina, de que santo de casa não faz milagre. Ser santo, mas não fazer milagre, é uma maldição. É por isso que quem não tem caráter é uma maldição para a sua família. É uma maldição em seu casamento. É uma maldição para os pais, é uma maldição para os filhos. Em terceiro lugar, no verso 3, Moisés fala em uma ordem hierárquica, em uma ordem de valor. E o primeiro grande valor que faz homens serem inesquecíveis é o seu caráter. Em segundo lugar, a sua família. E em terceiro lugar, a sua riqueza. Quem tem caráter, tem família. Quem tem caráter e tem uma boa família, vai saber fazer um bom uso do dinheiro. Por isso que Moisés, em terceiro lugar, falou sobre a riqueza de Jó. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Era o Bill Gates da sua época. Riquíssimo. Mas por que ele era rico? Porque ele tinha caráter. A sua riqueza não era fruto de corrupção. A sua riqueza não era fruto de deturpação da moral do outro. A sua riqueza era fruto do caráter. A sua riqueza era fruto de uma família que vivia amando, e o seu amor se transformava na forma de terem servos, de terem pessoas à sua disposição. E a minha pergunta para nós, daqui 200 anos, o que vão falar, escrever sobre a nossa família? Vai ser aquilo que é uma consequência do nosso caráter. Daqui 200 anos, o que vão falar sobre as nossas condições familiares, financeiras? Daqui 200 anos, o que vão falar? Eu fico imaginando o meu neto. O meu filho tem 6 anos de idade, a minha filha vai fazer 2 anos. Eu fico pensando no meu neto, falando sobre mim lá na escola dele. E o meu neto falando assim, olha, o meu avô é gente boa demais. O meu avô deixou uma herança para nós. E a herança que o meu avô deixou para nós, deixou a nossa família em condições
de não passar nenhuma necessidade. Imagina só que coisa bacana, hein? Daqui a alguns anos, quando alguém se lembrar da sua história como membro de uma família, será que vão se lembrar das dívidas que você deixou? Quando você vai ao capítulo 29 deste livro, você começa a perceber por que Moisés tinha tantas coisas boas para falar sobre Jó. Você começa a perceber por que a história de Jó teve que ser registrada. Porque no capítulo 29 fala um pouco sobre Jó nos seus dias, em sua comunidade. Capítulo 29, vamos ver a partir do versículo 7. Ele diz assim, o próprio Jó: quando eu saía para a porta da cidade, e na porta me era dado sentar-me, os moços, os jovens, se retiravam. Alguns podem pensar, nossa, que ato de má educação desses jovens. Não, era o contrário. O fato de os jovens se retirarem quando Jó chegava, era uma atitude de educação. Nos seus dias, em sua comunidade, Jó era respeitado pelos mais novos. E aqui é uma reflexão muito importante, que eu tiro de um seriado de TV, e a reflexão é um trechinho de uma música, que diz assim: se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será. Vocês conhecem? A primeira coisa que precisamos pensar é que juventude é o tempo mais curto da história da vida de um ser humano. Você só será jovem até terminar a faculdade, ter o primeiro emprego e descobrir que você tem responsabilidades. Você só será jovem até se casar e descobrir que o botijão de gás custa só quase R$100. A juventude passa muito rapidamente, e depois nós já entramos num estágio regressivo da vida, e chegamos a uma fase da vida que a única coisa que sobra, que resta, são as histórias da juventude. Por isso é importante de tomar boas decisões enquanto somos jovens. Porque tem alguns velhinhos, idosos, que são irritantes pelas histórias que contam. E por que são irritantes pelas histórias que contam? Porque as suas histórias são apenas fracassos. São apenas as mesmas histórias. E por que geralmente são as mesmas histórias? Porque foram paralisados num tempo. E hoje, quando alguns desses chegam a algumas rodas, são rejeitados. São rejeitados por sua história, por sua deficiência em construir sucesso. Ao contrário do que acontecia com Jó, quando ele chegava na praça, os jovens respeitavam. E aqui eu vejo um outro panorama para aqueles que são mais jovens, a atitude de respeito deles para com aquele que era mais velho. Eu me lembro de um tempo que quando entrava alguém mais velho no ônibus, a gente não tinha uma lei, não tinha um banquinho amarelo ou vermelho que nos obrigava a dar lugar para aquele que entrava. Era uma questão natural você oferecer o seu lugar para uma senhora, para um senhor de idade. Era uma questão natural, porque aquilo era o que nós tirávamos ou trazíamos da família. Educação era algo que a gente aprendia em casa. Hoje é lei. Jó era respeitado por seus contemporâneos mais jovens. Continuando ainda, ele fala no versículo 8, que os idosos, quando eles chegavam, se levantavam, se colocavam em pé em sua presença. Ele era respeitado pelos mais velhos. Os mais velhos, quando olhavam para Jó, entendiam que era um homem extraordinário, fantástico, respeitável. O que esse homem tinha? Caráter. Quem tem caráter é respeitado por jovens e por velhos. Contando ainda mais da sua história, verso 9, ele diz que os príncipes, quando ele chegava próximo aos príncipes, os príncipes reprimiam as suas palavras, punham a mão na boca. Isso quer dizer que quando ele chegava, se a piada fosse de mau gosto, as pessoas mudavam de assunto. Isso quer dizer que quando ele chegava numa roda,
se a conversa fosse depreciativa em relação à vontade de Deus, em relação à santidade da palavra de Deus, a conversa mudava de rumo, porque ele era o assunto chegou. Quando eu chego numa roda de amigos e as piadas continuam sendo de mau gosto, eu entendo que eu também não tenho um bom gosto para aqueles amigos. Porque se eles não mudam de assunto por entenderem que eu levo a sério, mesmo tendo bom humor, a palavra de Deus, é porque o meu caráter não está influenciando o caráter deles. As pessoas colocavam a mão na boca, verso 10, os nobres, a voz dos nobres emudecia, verso 11, ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Veja só que coisa extraordinária, as pessoas que ouviam Jó falar, olhavam para ele e falavam, esse homem é feliz demais, veja como ele fala sobre a mulher dele. Imagina o Jó no trabalho, falando sobre a esposa, falando sobre o casamento, e ele falava coisas tão extraordinárias, que os amigos, companheiros de trabalho, olhavam e falavam, esse homem é feliz demais. Ele falava sobre os seus filhos, e quando falava sobre os filhos, os homens, amigos, olhavam para ele, esse homem é feliz demais. Quando ele falava sobre a sua igreja, quando ele falava sobre a sua religião, as pessoas olhavam para ele e falavam, esse homem é feliz demais. Quando ele abria a boca, as pessoas sabiam que da boca saía daquilo que estava cheio o que tinha no coração de Jó: integridade, retidão, amor a Deus. Quando ele falava, as pessoas ficavam felizes, porque a fala de Jó enriquecia as pessoas de tal forma que as pessoas queriam ser como ele era, as pessoas queriam viver como ele vivia. A palavra de Jó não era uma palavra submissa aos fracassos da vida. A palavra de Jó não era uma palavra acorrentada às fases tristes da vida. A palavra de Jó era uma palavra que selecionava aquilo que era a vida, e aquilo que é a vida é aquilo que nós devemos compartilhar, e aquilo que compartilhamos enquanto vida é o que alegra pessoas, é o que faz pessoas sorrirem. Verso 12: porque eu livrava os pobres que clamavam. Eu livrava os pobres que clamavam. O que é compaixão? Compaixão não é você dar um pouco de dinheiro para quem te pede no sinal. Isso não é compaixão. Compaixão é você descer do seu carro e colocar-se no lugar daquela pessoa que está pedindo, para saborear cada não. Compaixão é você colocar-se no lugar daquela pessoa e comer o que ela come. Compaixão é você passar a cheirar como é o cheiro daquela pessoa. Compaixão é você ser um com aquela pessoa. Mas compaixão é você pegar aquela pessoa, colocar em seu carro, levar para a sua casa e fazer ela comer o que você come. Fazer ela ter o cheiro que você tem. Compaixão não é o que você faz pelo outro, deixando-o na sarjeta. Compaixão é aquilo que você faz por você, quando a pessoa cresce ao status que você ocupa. Jó, ele livrava os pobres da pobreza. Jó, quando ele via o órfão, que não tinha quem o socorresse, ele abençoava o órfão. Ele abençoava aquele que estava para perecer, porque ele havia entendido que ele nasceu para ser uma bênção. Ele havia entendido que a existência de um homem que teme ao Senhor, de um ser humano que teme a Deus, é para que outro passe a existir. Ele havia entendido que ou ele era uma bênção, ou ele seria uma maldição, e ele escolheu: eu serei uma bênção, Senhor. Eu serei uma bênção para o Senhor.
E quem é uma bênção para Deus, abençoa pessoas no trabalho, nos estudos, na rua, em casa, fora de casa, abençoa pessoas em todos os lugares. Se você chegasse naquela ocasião e perguntasse assim: quem é o homem mais bondoso da nossa vila? O primeiro nome? Jó. Se você perguntasse quem é o homem mais sorridente da nossa vila? O primeiro nome? Jó. Se você perguntasse quem é o homem mais bondoso dessa cidade? Jó. Mas quem é o homem mais bondoso de Niterói? Quem é a mulher mais sorridente e feliz de Niterói? Se perguntasse em Niterói, quem são as pessoas mais honestas? Em qual posição da lista estaria o seu nome? Se perguntasse em Niterói, ao Serasa, ao SPC de Niterói, quem são as pessoas mais honestas e fiéis nos pagamentos das suas contas? Será que o seu nome estaria lá? A pessoa de Jó nos ensina que caráter é aquilo que nós não vemos, até o momento em que as pessoas sorriem para nós e falem que nós somos uma bênção. Se Jó vivesse hoje, ele faria o que Cristo ensinou: dá a César o que é de César e a Deus o que é. Se ele vivesse hoje, ele faria adequadamente a sua declaração do imposto de renda. Ele não roubaria impostos do governo, independente do caráter do governo. E muito menos ele roubaria aquilo que é de Deus. Nos seus dias, Jó não era apenas um homem rico. Jó era um homem bom. Porque ele havia entendido que riqueza sem bondade é apenas um precipício. Quando você volta às páginas da sua Bíblia, você percebe que 200 anos depois da sua morte, Jó era visto como um homem fiel, honesto, reto, íntegro, temente a Deus. Nos dias da sua vida, Jó era visto como um homem reto, temente a Deus, íntegro, coerente em seus princípios. Jó não era um homem relativista. Jó não era um homem que interpretava a palavra de Deus como referindo-se ao tempo de novas ou velhas gerações. Jó era um homem íntegro, e integridade é alguém que é completo em seus princípios. Jó era um homem reto, e retidão quer dizer que aquilo que você fala é aquilo que você faz. Sim, sim, ou não, não. Isto é retidão. Jó se desviava do mal. Jó se desviava de mulheres que tentavam a sua consciência. Se fosse hoje, ele preferiria entrar no céu cego do que trair a esposa ou o esposo. Jó era um homem temente a Deus, e quando você volta às páginas da Bíblia, ao capítulo 2, o verso 9, aqui Jó já estava sofrendo a consequência da ação do mal. E essa consequência envolvia o fato de Jó ter recebido seus mensageiros, e o mensageiro chegou a Jó, e a primeira coisa que o primeiro mensageiro falou: Jó, você não é rico mais, você perdeu os seus bens, você perdeu o seu gado, você perdeu os seus servos. A primeira coisa que o inimigo de Deus começou a tirar na vida de Jó foi a sua riqueza. Por que o inimigo fez assim? Porque para o inimigo, a relação do homem com a riqueza, com o dinheiro, é a mesma coisa da relação do homem com Deus. Ele tira primeiro a riqueza de Jó, o dinheiro de Jó, porque fazendo assim ele estava tentando o caráter de Jó.
Mas ele percebeu que não conseguiu deturpar o caráter de Jó. E então chega o outro mensageiro e fala: olha, Jó, os teus filhos morreram. Todos, de uma única vez. Perder um filho dói, e dói muito. Mas perder 10 filhos de uma única vez deve doer de uma forma incompreensível. Mas o caráter de Jó não foi alterado. O diabo tocou na saúde de Jó. Jó já não tinha dinheiro, não tinha mais filhos, agora não tinha saúde. O que eu acho extraordinário na história de Jó é que o diabo não consegue mudar o caráter de Jó. Deus permite o diabo tirar a riqueza, tirar os filhos e a saúde. Mas em momento algum Deus permite o diabo tocar na esposa de Jó. Em momento nenhum o diabo toca na esposa de Jó, como uma permissão de Deus. E eu fico pensando que Deus sabia que Jó precisaria daquela mulher. Eu fico pensando que aquela mulher era a maior riqueza que Jó tinha, porque ela também havia perdido a riqueza. Às vezes olhamos para a história e nos apaixonamos pela pessoa de Jó, mas havia uma mulher, uma esposa, que havia construído com ele a sua riqueza e havia perdido com ele a riqueza. Nós encontramos uma mulher que havia construído com ele uma família. Jó não perdeu sozinho 10 filhos, a esposa também perdeu. Imagine o coração daquela mulher. E agora, quando olha para o seu esposo, depara-se com um homem doente, com um odor terrível. E ela se depara com o esposo e percebe que mesmo diante da doença, diante da pobreza, diante da falta dos filhos, daquele trauma terrível, ela continua vendo um homem louvar ao Senhor. Ela continuava vendo um homem agradecer a Deus. E agora ela olha para aquele homem, verso 9, e ela fala assim: você ainda conserva a sua integridade? Ela se surpreende com aquele homem. Você ainda continua íntegro. Na expressão diz: amaldiçoa Deus e morra. Na realidade, alguns pensam assim: que mulher má. Na hora mais difícil do marido, ela faz uma afirmação dessas. Se você estivesse no lugar dela, você faria diferente? Quando o seu marido está passando por uma dificuldade, precisa de um apoio, de um incentivo, de um abraço, de um reconhecimento, você faria diferente? Quando ele perde um emprego, você faria diferente? Quando ele está sem saúde, mesmo que seja só uma gripezinha, e você sabe como é um homem com gripe, você faria diferente? Na realidade, a mulher de Jó, ela não estava proferindo uma maldição. Ela estava apenas abrindo o seu coração e dizendo: este é o meu marido. Diante de tantas dificuldades, permanece íntegro. Este é o homem que eu escolhi para amar. Um homem íntegro, não apenas na riqueza, mas um homem íntegro, independente da riqueza. Um homem íntegro, não apenas nas festas celebradas pelos filhos, mas um homem íntegro, sem nenhum motivo para fazer festa, porque não tinha mais os filhos. Esta mulher olha para o marido e percebe que ele permanece íntegro na sua relação com Deus, mesmo não tendo mais saúde. Ela se surpreende, e agora de fato ela percebe a beleza do homem com quem havia casado-se. E ela percebeu que a melhor forma de escolher alguém para se casar é começando pelo caráter, mas nunca se esquecendo quem é esse homem na família. Dizem que a menina, para escolher um homem, não sei se vocês já são casadas aí, já têm namorado, ela tem que olhar como o homem trata a mãe.
E esta é uma questão verdadeira. Quando você se insere nesse contexto, no que está acontecendo na conversa da esposa de Jó com ele, a grande pergunta que a gente faz é a seguinte: se eu perguntar para a sua esposa algo sobre você, será que ela vai falar: pastor, o meu marido é um homem de Deus? Uma senhora casada há 25 anos, cristã a vida inteira, o marido também cristão a vida inteira, me procurou e falou: pastor, tenho 25 anos casada, o meu marido nunca me chamou para orar. Lá em casa, se a gente quiser ter oração, eu é quem tenho que buscar, insistir e chamar. Eu já vi histórias de mulheres que traíram o marido porque ele é um mau caráter. Eu já vi história de mulheres que deixaram o marido porque ele é um preguiçoso. Mas eu nunca vi uma mulher deixar um homem de oração. Mulheres respeitam homens espirituais. Mulheres respeitam homens que guiam o seu lar espiritualmente. Se eu perguntar para o seu esposo, dá para ele uma oportunidade, fala para mim sobre a sua esposa, o que ele vai falar? Ah, pastor, é uma goteira, é rixosa, reclama demais. Ou será que ele vai falar: pastor, sem essa mulher eu não seria ninguém. Sem esta mulher, eu não estaria nos caminhos de Deus. Sem esta mulher, eu não seria quem eu sou. Se eu perguntasse aos seus filhos, se eu pedisse a eles para levantarem 5 elogios para você enquanto pai ou enquanto mãe, será que eles teriam prazer em falar algo sobre você? Será que eles teriam alegria em escrever, falar: meu pai é legal, minha mãe é joia demais, meus pais são alegres, são felizes, meus pais são unidos, meus pais se respeitam? Será que eles teriam elogios para tecerem? Ou eles diriam que só moram em sua casa pela obrigação legal, porque não tem para onde ir, ou não tem idade para sair? Jó era respeitado em sua casa. Jó era respeitado por sua esposa. A sua esposa o reconhecia como um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Por isso foi com esta esposa que ele passou os momentos mais difíceis em sua vida, e foi com a mesma esposa que Deus devolveu tanto a riqueza quanto os filhos. Duzentos anos depois da sua vida, ele era reto, íntegro, temente a Deus, e o homem que se desviava do mal. 200 anos depois, ou em seus dias, Jó era visto como um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Em sua própria casa, Jó era visto como um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Houve uma reunião no céu, verso 6, capítulo 1, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, em alguma região celestial, veio também quem com eles? Satanás. A palavra Satanás significa acusador. Então, quando Moisés usa este título para Lúcifer, Moisés está dizendo que naquela reunião, Lúcifer entrou com a atitude, o desejo de acusar. Se ele chega ali com a intenção de acusar, aquela localidade transformou-se em um tribunal de acusações, julgamentos. E quando ele chega ali para acusar, veja só o que acontece.
verso 7. Deus olha para ele e fala: então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você está vindo? E Satanás dá uma resposta irônica. E esta resposta irônica representa a atitude de Satanás dizendo assim para Deus: eu estou vindo lá da minha terra. O Senhor se lembra da terra que o Senhor criou? O Senhor criou aquela terra linda e maravilhosa. A cada dia o Senhor falava que é bom, bom, muito bom. Aquela terra que o Senhor criou para Adão e Eva é a minha terra. A terra que o Senhor criou é minha. E agora imagino eu um silêncio naquela reunião, e os demais seres criados ali presentes, cochichando uns com os outros assim: e agora? O que o Todo-Poderoso vai fazer? Porque é verdade, quem reina naquela terra lá, que Deus criou, é Lúcifer. Ele não está mentindo. E aí, em resposta àquilo que ele fala, verso 8, Deus faz uma pergunta para ele: nestas idas e vindas suas pela terra, você observou o meu servo o quê? Toda vez que eu leio esse trecho, eu me lembro quando eu estava na 7ª série e o professor de português ia corrigir o dever de casa. E ele corrigia fazendo sorteio. E enquanto ele ia fazer o sorteio, eu orava para Deus não deixar que o dedo dele chegasse no meu nome. Eu pensava assim: Deus, não deixa esse homem se lembrar do meu nome. Porque raras vezes eu fazia o dever. E nessa ocasião eu fico pensando assim: por que Deus foi lembrar do nome de Jó? Por que Deus não ficou caladinho? Deixou Jó em paz, quietinho lá. Por que Deus colocou o nome de Jó naquela situação? Coitado de Jó, estava lá, vivendo a sua vida bem, nas festas com seus filhos, na sua riqueza. Aí de repente Deus olha para Satanás, o acusador, e fala assim: e você encontrou com Jó lá? Você viu Jó? Às vezes Deus se lembra da gente em situações que nós gostaríamos de ser esquecidos. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Talvez você esteja numa situação se sentindo esquecido, esquecida por Deus. Ele sabe o que está fazendo. Você só precisa ter paciência, não pela resposta, mas você precisa ter paciência, porque a fé é a resposta. Resposta não é a obra milagrosa de Deus na sua vida. Resposta é a fé que Deus planta no seu coração. E o maior milagre que Deus coloca em nosso coração chama-se fé. Deus chega e fala: você observou o meu servo Jó? E obviamente, Lúcifer sabia quem era Jó. Obviamente, Lúcifer conhecia a pessoa de Jó. Ele conhecia a família de Jó. E agora, diante de todo o universo, diante de todos aqueles seres reunidos ali, Deus, o próprio Deus, no versículo 8 fala assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele. E agora, quem fala sobre o caráter de Jó não é mais Moisés, não é mais os seus contemporâneos. Quem fala sobre o caráter de Jó não é mais a sua esposa, mas agora é o próprio Deus, que fala diante de todo o universo: você observou o meu servo Jó, que é um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal? Uma pergunta que eu me faço todos os dias: quando o meu nome é falado lá no céu, o que Deus fala sobre mim? Quando eu me ajoelho e confesso os meus pecados, e Jesus Cristo chega à presença do Pai e fala: Pai, o Senhor se lembra do Marcos? Eu fico pensando: o que Deus fala sobre mim? O que Deus fala sobre mim diante dos anjos? O que Deus fala sobre mim para o diabo? O que Deus fala sobre o Marcos para o diabo? A história de um homem é registrada por seu caráter. O que Deus falou no céu não era diferente daquilo que os amigos de Jó falavam. Não era diferente daquilo que a esposa de Jó falava. Não era diferente daquilo que a história registrou sobre Jó.
aquilo que somos aqui é aquilo que Deus prega sobre nós no céu. Retos, íntegros, tementes a Deus e que se desviam do mal. A obra de Deus na nossa vida hoje é registrar o nosso caráter, reconstruir o nosso caráter, mudar o nosso caráter. Eu não conheço nenhum de vocês, mas eu me conheço o suficiente para hoje dizer: Senhor, eu aceito que o Senhor toque em minha vida e mude quem eu sou. Eu me conheço o suficiente para dizer: Deus, eu sei o marido que eu gostaria de ser, mas eu sei o marido que eu tenho sido. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida, para que eu seja uma bênção para minha esposa. Como eu sei quem eu sou, eu não tenho nenhum interesse em saber quem você é. Mas Deus, Ele sim, tem interesse em saber quem somos, porque o que somos é consequência da obra dele na nossa vida. Se temos sido maldição, é consequência da obra de Deus, que não tem sido executada, permitida de ser executada em nossa vida. Se somos uma bênção, é obra de Deus. O Deus que faz em nós o querer e o realizar dele. Conta-se a história que o imperador Ciro prendeu uma família muito rica. E ele então mataria aquela família, mas ele estava num dia de graça e trouxe à sua presença o chefe daquela família, os seus filhos, a sua esposa. E aquele homem foi questionado por Ciro. Ciro olhou em seus olhos e disse: olha, vou lhe dar uma oportunidade de libertar a sua família. Vou lhe fazer algumas perguntas e se você responder adequadamente, você poderá ir embora. Mas se você errar, eu vou matar você aqui na minha frente. Ciro então olhou para aquele homem e falou: se eu libertar você, o que você me dá? E sabendo que aquele homem era muito rico, aquele homem olhou para Ciro e falou: se você me libertar, eu lhe dou metade de tudo o que eu tenho. Aquela era uma excelente proposta. E Ciro falou: você me fez uma proposta que me interessou, mas e se eu libertar os seus filhos? Ele então olha para os filhos dele e entende que filhos têm um valor imensurável. E ele então olha para Ciro sem pensar duas vezes e ele diz: se você libertar os meus filhos, eu lhe dou tudo o que eu tenho. E Ciro, encantado, olha para a esposa e diz: e se eu libertar a sua esposa? Que oportunidade, né? Que oportunidade. Se eu libertar a sua esposa. Um dia um rapaz chegou a mim e falou: pastor, eu estou com a vontade de matar minha esposa. E aí quando a gente vai perguntar para a esposa: eu estou com a vontade de matar o meu marido. E aí a gente fica com a vontade de matar os dois. Mas aí o tempo passa e daqui a pouco os dois estão abraçadinhos, juntinhos. E aí a gente vê que de fato a obra de Deus é extraordinária na vida daqueles que deixam o amor ser paciente, tolerante e perdoador. Aquele homem olhou para Ciro e não pensou muito, disse para ele: Ciro, se você libertar a minha esposa, eu dou a minha própria vida. Ciro ficou encantado e libertou aquela família. No caminho de volta para casa, o marido olha para a esposa e fala: amor, você viu como Ciro é um homem bondoso? Você viu o olhar de Ciro? A esposa olha para o marido e diz: meu amor,
Naquela sala, o único homem bom. Naquela sala, o único olhar que me acalentava era o seu. Porque eu sabia que naquela sala, o único homem capaz de dar a vida por mim era você. A história de Jó envolve o preço que nós estamos dispostos a pagar por aquilo que não tem preço. A história de Jó representa o quanto estamos dispostos a nos sacrificar por aquilo que valor algum poderá ser conquistado ou pago. Hoje, ao você sair daqui, eu te faço algumas perguntas. A primeira delas, se Deus te perdoar, o que você vai fazer por seu esposo ou por sua esposa? Se Deus te perdoar, o que você é capaz de dar a Ele? Se Deus te perdoar, o que você é capaz de fazer por Ele? Nos dias de hoje, ser reto nos princípios da palavra de Deus é andar na contramão. Nos dias de hoje, integridade é uma aberração. Nos dias de hoje, temer a Deus é uma loucura. Desviar-se do mal é caretice. Mas os dias de hoje são os dias dos homens. E os dias dos homens passarão. E quando passarem os dias dos homens, nós vamos perceber que o único dia que não passa é o dia de Deus na nossa vida. Por isso, o dia de Deus é hoje. Se hoje você ouve a voz de Deus, deixe Ele mudar o seu coração. Deixe Ele mudar o seu caráter. Deixe Ele mudar o homem que você é, a mulher que você é, o filho que você precisa ser. Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos ouvir uma canção. E à medida que você ouvir esta canção, eu sugiro que você faça reflexões sobre estas palavras. Se Deus te libertar, o que você vai fazer por seu semelhante? Se Deus te libertar, o que você vai fazer por seus familiares? Se Deus te libertar, o que você vai fazer para nunca sair da presença de Deus? Ao você ouvir a canção, ore a Deus, fale com Deus. E será a sua oportunidade de registrar o seu nome na história de Deus, para que quando Deus falar ao universo, Ele fale sobre você. Porque não haverá ninguém no universo de Deus que valha tanta pena ser falado, registrado, pregado, quanto a sua pessoa. Ouça essa canção e ore ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado.
Meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Se você souber, pode cantar. Santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz, em mim vais achar. Diga isso pra Deus hoje. Cristo te amo, tu és minha luz, eu te agradeço, querido Jesus. Amém. Vamos orar? Eu gostaria de abençoar você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor abençoe seus filhos. Que o Senhor abençoe o seu casamento. Que o Senhor abençoe a sua saúde. Que o Senhor abençoe os seus negócios. Que o Senhor abençoe todo lugar onde você pisar. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o rosto de Deus sobre você perdoe os seus pecados. Que o rosto de Deus sobre você transforme o seu caráter. E que o rosto de Deus sobre você te dê paz. Que em paz você volte para o seu lar. Que em paz você se deite. E que em paz você repouse, porque só Cristo Jesus te faz repousar em segurança. E em nome dele nós oramos. Amém.